Senhor. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, o nosso evangelho de hoje, segundo Marcos, é bem pequenino, é composto de apenas 3 versículos, e ele traz para nós 3 realidades diferentes que a gente vai tentar conversar um pouquinho de forma mais aprofundada nessa noite. Em primeiro lugar, traz a realidade de um homem, cujo nome nós não conhecemos, que expulsava demônios em nome de Jesus. Em segundo lugar, o Evangelho traz para nós a realidade dos apóstolos, representados por João, encabeçados por João, que viram aquele homem expulsando os demônios em nome de Jesus e o censuram, o proíbem de continuar realizando isso. E em terceiro lugar, nós temos a realidade de Jesus, que chega trazendo a síntese da coisa, oferece o seu discernimento e coloca um ponto final nessa história. Muito bem, vamos começar pela realidade do homem que expulsava demônios no nome de Jesus. Em Marcos 3, Jesus nos dá uma informação importante para a gente poder verificar se esse homem tinha boa índole ou não. Ele diz assim, que Satanás não expulsa Satanás, porque se um reino está dividido, ele não subsiste, ele não pode ficar de pé. Isso já diz para nós que esse exorcista não era do mal, ele não era um aliado do capeta, porque senão ele não estaria expulsando o próprio capeta. Muito bem, depois em Atos 19:13, nós temos uma história que ajuda a eliminar uma outra possibilidade a respeito do caráter desse exorcista. A palavra diz assim lá em Atos, que alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros, com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. Ou seja, esses meninos resolveram expulsar o demônio em nome de Jesus que Paulo pregava. Eles não estavam em Cristo, eles não conheciam Jesus, não estavam debaixo da sua autoridade, mas achavam que era como num passe de mágica, sabe? Usando o nome de Jesus, as coisas aconteceriam. Mas eles não estavam debaixo da autoridade desse nome. E aí eles se deram mal, levaram uma sova do capeta. Interessante, porque uma vez eu fui testemunha de uma cena muito parecida. Estava lá ainda em São Paulo, em meados do ano de 2007, mais ou menos, na missa do Bresser, do Padre Antonello, uma missa com muita gente que acontecia no terminal Bresser do metrô. E eram momentos muito fortes de oração, de libertação, e geralmente no final da missa, sempre ficavam os endemoniados assim, espalhados, precisando que a equipe dos servos, ministros, de cura e libertação, chegassem ali para poder terminar o processo de libertação. Muito bem. E aí, numa dessas missas, um jovem ficou ali,
sofrendo com essa manifestação do mal. E um outro jovenzinho dinâmico quis dar uma de exorcista e achou que era fácil, era só chegar e fazer o que os outros faziam, que ele ia se dar bem. Só que não, ele se deu mal e muito mal. Chegou ali querendo expulsar o demônio, e eu vi esse menino saindo desse momento de oração torto, encurvado, debaixo da influência do maligno. Por quê? Porque quis expulsar o mal com brecha, não estando em estado de graça. E aí, claro que o inimigo faz chacota, entra e realiza uma desgraça. E depois a Rosa, que é uma missionária da comunidade, que já faleceu, uma intercessora nossa no céu, teve um trabalho dobrado, porque teve que rezar pelo encapetado e depois teve que rezar pelo menino que tinha ficado encurvado. Vocês acreditam? Isso é uma realidade existente, real, né? Que acontece ainda nos dias de hoje. Então, quer dizer, se esse exorcista expulsou o demônio foi embora, isso significa que ele não conhecia apenas Jesus de ouvir falar. Ele algum dia foi conquistado pelo Cristo. Ele amava Jesus sobre todas as coisas. Ele escutou a sua vontade e procurava colocá-la em prática. Se ele expulsava os demônios em nome de Jesus, é porque ele estava debaixo da vontade desse mesmo Jesus. É isso que nos diz lá em 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo. Ou seja, se esse homem expulsou o demônio em nome de Jesus, é sinal de que ele era cheio do Espírito. E a expulsão do demônio, o exorcismo, era um dos frutos dessa comunhão com Deus. Era um homem que estava em estado de graça, era um homem bom, bem intencionado, ainda que não fizesse parte do grupo dos 12 apóstolos. Muito bem. Primeira realidade a gente já destrinchou aqui. Vamos para a segunda realidade. Para esses apóstolos que censuram, que repreendem e que proíbem esse homem de fazer o bem, de continuar expulsando os demônios. O que será que estava por detrás dessa atitude? Será que um desejo sincero e reto, uma preocupação com a glória de Deus, com a missão de Cristo, ou talvez sentimentos que não são tão nobres assim? O que vocês acham? Vou dar uma pista. Um pouquinho antes dessa passagem, em Marcos 9, 14 a 29, que é o evangelho que nós meditamos na última segunda-feira, aconteceu uma coisa. Se vocês não sabem, vou ser X9 aqui dos apóstolos e vou contar para vocês. Jesus estava na montanha, desce da montanha e se depara com uma confusão imensa. De um lado tinha um menino endemoniado, do outro lado um pai desesperado, do outro lado os apóstolos frustrados, envergonhados, porque tinham tentado expulsar o demônio e não tinham conseguido. E estavam discutindo com os mestres da lei de que jeito que o capeta ia embora. E para presenciar esse barraco todo, a multidão assistindo tudo isso de camarote. Porque o povão gosta de barraco, né? O barraco estava armado, era uma cena de novela, a multidão aglomerou para poder ver o que estava acontecendo. E esse homem, angustiado pelo sofrimento do filho, chega até Jesus e diz o quê? Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Faz assim comigo. Assim, uau! Vocês estão entendendo o que eu entendi ao me deparar com essa realidade? Já pensou se a notícia se espalha? Que os 12 escolhidos por Cristo, que conviviam com Ele 24 horas por dia,
fracassaram na hora de expulsar o demônio. Mas o outro, que ninguém conhecia o nome, o Zé da esquina, chegou silencioso, fez o que tinha que fazer, mandou o demônio embora e voltou para casa. Já pensou como não ia ficar a fama dos apóstolos? Já pensou se a notícia se espalha? Talvez a galera deixaria de procurá-los para procurar o Zé da esquina que expulsou o demônio em nome de Jesus. Talvez eles não seriam mais estimados e valorizados como até então estavam sendo. E aí, talvez por esses motivos não tão nobres, esses apóstolos olham para aquele homem e o impedem de realizar os exorcismos. Mas qual é a raiz disso? Os ciúmes, a inveja, a comparação. E sabe por que eu acho que a interpretação desse texto deve ir nessa direção? Porque vira e mexe os apóstolos estavam tretando entre eles por causa disso, querendo saber quem era o melhor, quem era o maior. Se eles já se pegavam dentro do grupo dos 12, pensando nisso, quanto mais em relação aos outros de fora. Que triste. Mas que beleza que a palavra não nos omite essa realidade. A palavra é tão verdadeira que não omite a fraqueza dos apóstolos. Isso não é uma propaganda enganosa. E olhando para esses homens, nós também aprendemos muita coisa e temos a esperança de sermos melhores. Porque a inveja, os ciúmes e a comparação não é algo que atingiu apenas os apóstolos lá atrás. Isso é algo que toda hora fica puxando a sua saia, que quer te dar uma rasteira, que quer contaminar o seu coração. É ou não é? E como é terrível quando nós nos entristecemos, quando encontramos alguém que faz o que a gente faz, ou que faz algo até de forma melhor, mais excelente do que nós realizamos. Ao invés de olharmos para isso e de nos motivarmos a querermos ser melhores, nós nos entristecemos, nos angustiamos e procuramos de alguma maneira diminuir aquela pessoa. Essa também foi a experiência de Saul em relação a Davi. A vaca começou a ir para o brejo na vida de Saul, quando um dia ele escutou as mocinhas do reino cantando que Davi tinha matado muitos mais milhares do que Saul na guerra. Aí ele falou assim: como é? Eu, rei de Israel, vou ficar por baixo? Quer dizer que esse menininho que chegou agora está querendo ser melhor do que eu? Vai nada. E a partir de então, cheio de inveja, Saul começa a perseguir Davi. Saul começa a tentar matar Davi para eliminar o seu problema. Olha que jeito horrível de se resolver alguma coisa. Mas é o que nós fazemos. É a historinha do leão e do vagalume. Um dia, o vagalume estava lá, de boa, na floresta, quando de repente ele se depara com um leão, com uma boca imensa, querendo devorá-lo. O vagalumezinho apavorado, saiu voando, desesperado. E o leão atrás, com o bocão aberto, querendo acabar com a raça do vagalume. Até que chega uma hora que o vagalume para e fala assim: ei, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Até o momento presente, que eu saiba, você é carnívoro, você não come insetos. Por que é que você está na minha bota? O que você está querendo me comer? E aí o leão, num surto ali de sinceridade, diz: sabe o que é? É porque durante muito tempo eu quis brilhar como você, mas eu não consegui. E já que eu não brilho, ninguém brilha. E já que eu não brilho, você também não pode brilhar. E eu quero acabar com você. Eu quero te eliminar da minha frente, porque aí o nosso problema está resolvido. Eu não vou ficar me sentindo diminuído. Não vou me sentir para baixo, inferiorizado.
Não é isso que a gente faz? Às vezes matando pessoas no nosso coração, difamando pessoas, acabando com reputações, justamente porque fomos picados, contaminados pelo vírus da inveja. Como seria bonito se na verdade a gente olhasse para o exemplo dos outros e se alegrasse com o seu desempenho, com os seus frutos, com a sua caminhada, porque nós somos membros do mesmo corpo. E o progresso do meu irmão também é o meu progresso. Quando ele se dá bem de alguma forma, no mundo espiritual eu também me dou. E o seu progresso é uma inspiração também para a minha vida. Ele me edifica, ele me melhora, ele me completa. Meus irmãos, essa foi a experiência de Moisés. Ali deixa eu achar qual é a passagem, Números 11, 24 a 29. Existe uma história com um final bem diferente da história de Saul e de Davi e dos apóstolos com esse exorcista anônimo. A palavra diz assim: então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles, 70 anciãos, e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e pôs desse Espírito sobre os 70 anciãos. E quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista dos anciãos, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Meudade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Não permita que esses 2 que estão fora do nosso grupo continuem a profetizar no acampamento. Muito parecido com a atitude dos 12, é ou não é? Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por causa de mim? Quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Essa deveria ter sido a atitude dos apóstolos, não preocupados com eles mesmos, mas com a glória de Deus. Ao verem alguém expulsando o demônio em nome de Jesus, quem receberia o mérito por aquela expulsão? Jesus. Era na autoridade de Jesus que o negócio estava acontecendo. E se Jesus seria glorificado, amém, aleluia, é isso mesmo. Os apóstolos não deveriam ter proibido esse homem de realizar os exorcismos, mas a sua oração deveria ser como a oração de Moisés. Quisera que todos os homens fossem exorcistas, quisessem que todos estivessem tão unidos a Deus, tão em estado de graça, que amassem tanto Jesus, que tivessem a capacidade de expulsar o demônio em nome dele. Essa deve ser a nossa atitude quando nós vemos a graça de Deus operando na vida dos irmãos. Não podemos nos entristecer, mas devemos nos alegrar, louvar e desejar que isso cresça e se multiplique para a vida de outros. Em último lugar, por detrás dessa fala dos apóstolos, há também uma atitude mesquinha de individualismo, de sectarismo. Eles dizem assim: Jesus, olha, o rapaz expulsa os demônios em teu nome, mas ele não nos segue, ele não está aqui entre os 12, ele não faz parte do nosso grupo, e se ele não faz parte do nosso grupo, ele também não pode realizar aquilo que ele realiza. Os irmãos, felizmente, essa é uma atitude que não se restringe apenas aos apóstolos, mas ainda hoje, no meio da igreja, ainda existem pessoas assim.
que porque fazem parte de um grupo, de uma pastoral, de uma comunidade, de um movimento X ou Y, se sentem melhores do que os outros. Vivem com ar de superioridade, de arrogância, de soberba, de orgulho espiritual. Todo o tempo ficam se comparando uns com os outros, dizendo, porque no meu grupo é assim, e nós temos a razão, e os outros estão todos errados. Ao ponto que, às vezes, isso daqui pode parecer Igreja Universal. Porque, infelizmente, às vezes o que a gente escuta, que a gente vê é isso. Se fala mais do nome da igreja do que no nome de Jesus. Não é assim? Porque quando eu conheci a igreja, a minha vida mudou. Quando eu entrei para a igreja, Deus me abençoou com prosperidade, mas o artífice, o instrumento de mudança é a igreja, não é Jesus. Mas é preciso tomar cuidado para não cuspir para cima, porque pode cair na testa. A gente olha os outros, mas pode estar fazendo a mesma coisa. E podemos nos preocupar mais com o nome do meu grupo, com o crescimento da minha comunidade, do meu carisma, do que me preocupar com o crescimento da glória de Deus, com o crescimento do reino de Deus. Como João Batista disse, importa que ele cresça e nós diminuamos. Mas é muito fácil acontecer o contrário, a gente usar de Cristo para nos autopromovermos, para promover os nossos grupos. Eu digo isso por experiência própria. Esses dias atrás a gente estava organizando aí uma missão, e eu pensando, nossa, que bom que a gente vai para tal lugar, porque aí a gente pode também levar o carisma, quem sabe a comunidade pode nascer naquele canto. E eu falando isso, de repente me peguei no erro. Está errado, não pode ser assim, não é isso que Jesus espera de nós. A gente não vai levar carisma a coisa nenhuma, a gente não pode ir levar o nome da pastoral e do movimento. Quem nós vamos levar é Cristo, quem nós vamos levar é Jesus, é a sua palavra. E aí é claro, eu levo da minha forma de evangelizar, dentro desse caminho especial que desde toda a eternidade Deus colocou no meu coração. Mas a pastoral, o grupo, a comunidade, a aliança de misericórdia, é um meio e não o final. Vocês estão entendendo? Quando as coisas se invertem, está tudo errado. A gente perde o propósito de existir. Porque nós nascemos, Deus nos criou para a sua glória, e não para que a gente viva uma autopromoção de nós mesmos. Se nós tirássemos o olhar dos nossos umbigos eclesiais e lançássemos o nosso olhar em Cristo, quantas dificuldades que nós vivemos dentro das paróquias, das comunidades, seriam superadas? Porque deixaríamos de ver o outro talvez como um concorrente, mas como meu irmão. Veríamos a beleza da diversidade da igreja. A nossa igreja é lindíssima. Quantos grupos, pastoral da sobriedade, pastoral do quilo, pastoral da acolhida, pastoral do ECC, renovação carismática, caminho neocatecumenal, focolares, aliança de misericórdia, Shalom, canção nova, sal da terra, Javeiré, toca de Assis, Carmelo, e quantas outras expressões. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para os mais quietinhos, tem lugar para quem gosta de mais agito, tem lugar para os mais intelectuais, tem lugar para os mais jovens, tem lugar para os pequeninos, tem lugar para os da terceira idade, mas ninguém fica de fora. Triste seria a igreja se todo mundo fosse aliança de misericórdia. Triste seríamos nós se todo mundo fosse renovação carismática. Meus irmãos, assim como os membros do corpo são muitos, mas constituem um corpo apenas, também nós somos membros diferentes, mas unidos a Cristo, membros de um único corpo. Como seria bonito se a gente parasse um pouco de comparar um com os outros, de ficar com medo de perder pessoas, E a gente se colocasse nesse combate uns ao lado dos outros, sabendo que a cada pastoral, grupo, carisma, movimento, Deus dá uma arma especial.
Por exemplo, ninguém fala da paz do ressuscitado que passou pela cruz como os irmãos da comunidade Shalom. Eles arrebentam quando vão ministrar a respeito disso. Mas nós da aliança, talvez temos uma autoridade espiritual e sobrenatural quando vamos ministrar a misericórdia, porque isso está na nossa identidade mais profunda, no nosso DNA espiritual. Mas nós precisamos uns e dos outros, assim como numa guerra, não é vencida apenas com artilharia, ou antigamente apenas com arco e flecha. Você precisava da cavalaria, você precisava do pessoal da estratégia, você precisava de quem ia à frente, não é assim? E quando cada um que é especialista na sua área se coloca ao lado dos outros, a guerra se é vencida. Mas quando eu acho que eu sou a última bolacha do pacote, que todo mundo tem que ser que nem eu, se você de alguma forma levanta os braços, ou fica com os braços assim, você é inferior a mim. Ah, meus irmãos, é preciso clamar a Deus uma mudança de mentalidade. Qual é a síntese da coisa? O princípio é único. Todos nós estamos unidos a Cristo. Ele é a nossa rocha, a nível da moral, dos costumes, da obediência à hierarquia. As regras básicas do caminho de santidade, tudo isso é único. A palavra de Deus não é diversificada, a vontade de Deus não é pluralizada, né? Há uma vontade, há um caminho, há uma verdade. Mas a forma de nós talvez vivemos isso, de expressarmos isso, pode ser diferente. Desde que o nosso objetivo final seja também único, seja a glória de Deus. É isso que Santo Agostinho nos diz, e eu deixo essa frase para vocês. Ele diz assim em latim: in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. O que ele está dizendo por detrás disso? Traduzindo, nos assuntos necessários, unidade. Se diz respeito à doutrina, ao evangelho, unidade. Nos assuntos de livre opinião, liberdade. Se eu vou ter uma música mais contemplativa, uma música mais carismática, liberdade. Mas, em todo o restante, a caridade, o amor, que é o que deve nos unir, que é o que Jesus, quando olhou para a sua igreja, clamou ao Pai, que sejam um, para que o mundo creia. E se talvez o mundo lá fora ainda não creu, é porque nós ainda não vivemos a unidade que o Senhor espera. Como é que vamos falar de unidade com os irmãos protestantes, ou mesmo dentro do diálogo interreligioso, se às vezes dentro da igreja nos falta unidade? Se às vezes dentro de casa nos falta unidade? Vamos começar com a lição de casa, vamos começar de dentro, para que então o Senhor realize essa obra de comunhão, de unificação no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.